Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o que é a intuição no cálculo de uma integral. Integral é outra operação que a gente aprende a efetuar quando a gente entra no curso de cálculo da universidade. E é uma operação que aparenta ser um pouco mais complicada que a derivada. De fato, ela é, né? Muito mais difícil integrar algumas coisas do que derivar. Vocês vão descobrir isso quando vocês começarem a trabalhar com algumas equações um pouco mais complicadas. Mas hoje a nossa ideia não é calcular uma integral de fato, fazer a integral ali usando cálculo. Não, o objetivo de hoje é que você entenda a intuição geométrica por trás do integral. O que ela significa? E uma coisa muito interessante é, na física, tanto derivada quanto integral, eles são parte fundamental, não só na física, como na engenharia, como na maioria das áreas de ciências, eles são parte fundamental da compreensão do nosso mundo, da compreensão do mundo ao nosso redor. Uma coisa interessante também, né, o conceito de integral e derivada, ele surgiu bem lá no século XVII. Século XVIII ele foi formalizado, e XIX, até chegar nos dias de hoje, onde a gente já tem uma maneira já prática e concreta de ensinar esse conceito até para estudantes de ensino médio e fundamental. Mas uma coisa importante é, Newton, para provar basicamente as leis dele e no livro Principia dele, né, ele, ele usou várias noções de derivadas e integrais para definir algumas propriedades físicas. Né? E um dos primeiros registros que a gente tem de uso de integrais e derivadas são os usos de Leibniz e Newton, justamente nessa mesma época, lá no século XVII, onde eles basicamente usaram esses conceitos para construir o que a gente hoje entende como física clássica, né? Que é a mecânica clássica, e discutir várias propriedades do movimento das coisas e propriedades de sistemas físicos. Então, partindo desse contexto, a gente vai tentar entender agora na aula de hoje o que é formalmente a ideia da integral. Então vamos lá. Derivada, se você não viu, assista o vídeo, mas a derivada é basicamente uma operação que determina o coeficiente angular de uma reta tangente, né, a uma função em um determinado ponto. E esse coeficiente angular ele vai determinar uma nova função, né, desde que a função seja diferenciável, né, em todos os pontos, a gente vai ter uma nova função e essa nova função vai ser contínua. Né? Mas não entrando nesses detalhes rigorosos, a integral ela já pega uma ideia diferente. Tá? Qual é a ideia da integral? Então vamos supor que o seu objetivo seja calcular essa área aqui que eu vou pintar. A área que está abaixo do gráfico de uma função. Então essa área aqui, ó, estou pintando. Tá? Essa área aqui, ó, vou pintar ela de azulzinho para você visualizar bem. Tá? Então deixa eu só pintar aqui. Aqui vai ter que preencher, né? Que vai dar bastante trabalho. Mas essa área aqui que eu estou querendo calcular. Eu vou só dar o engrossado aqui nessa região. E vamos supor que você queira calcular essa área aqui. E aí minha pergunta vai ser a seguinte. Assim, partindo do que a gente já aprendeu lá no ensino fundamental e médio, as figuras que a gente sabe calcular a área são poucas, né? A gente sabe calcular a área de quê? De combinações de figuras que sejam formadas por círculos, trapézios, triângulos, hexágonos, pentágonos, desde que sejam regulares, né? Porque pentágonos e hexágonos regulares eles são combinações de triângulos, né? E por aí vai. E aí o ponto é, essas figuras elas são muito fáceis de você determinar a área delas. Só que figuras irregulares, por exemplo, uma parábola, ou essa função aqui que a gente tem, por exemplo, né, nesse gráfico aqui, f de x, tá? E x, tá? Esse gráfico dessa nossa função aqui, o valor da função f, vou botar como y aqui, tá? Bota y aqui, para ficar mais claro, né? Vamos botar aqui essa nossa função, f de x é a relação que relaciona elementos do y com elementos do x. E aí a gente tem essa função aqui, basicamente, como é que a gente vai calcular a área dela? Né? Como é que a gente vai calcular a área desse gráfico? E aí, essa pergunta, ela vem como motivação geométrica para a gente determinar o que vem a ser uma integral. Tá? Então, neste contexto de determinação e de cálculo de uma área, o que a gente pode fazer para calcular essa área aqui de maneira eficiente? Primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode tentar aproximar a área dessa região azul da seguinte maneira. Vamos supor que eu quebre essa nossa área em duas partes, tá? Ou seja, esse ponto aqui é o ponto médio desses dois. Ah, Felipe, como é que eu determino o ponto médio? É a média dos dois, né? Então é A mais B, 2, tá? Então este ponto médio
Esse ponto médio aqui, que vai ser a média dos dois, ele vai determinar para a gente, basicamente, qual é a nossa partição que a gente vai estar fazendo no nosso primeiro caso. Então a gente particionou aqui, a gente vai ter um ponto aqui, né? E aí, gente, a gente pode tentar aproximar essa nossa área aqui, né? Esse nosso gráfico, pela área de dois retângulos, porque retângulo a gente sabe calcular a área, né? Então a gente pode assumir que essa área vai ser a soma da área desse retângulo, tá? Com a área. Opa! Deixa eu só fazer assim. Desse retângulo, tá? Então a gente vai aproximar a área para essas duas. Eu vou até dar o zoom aqui para apagar. Rapidinho. Rapidão, só para a gente apagar aqui, tá? Então vamos supor que você queira aproximar a área desse nosso gráfico pela área de dois retângulos. Essa parte que eu estou apagando aqui vai ser o erro, tá? Vai ser basicamente a nossa aproximação. Lembrando que toda aproximação ela tem um errinho, né? Você pode até tentar tender esse erro a zero, mas em geral esse erro existe, tá? Você faz uma aproximação da área, mas essa aproximação não é perfeitamente exata. Então a gente vai ter isso aqui, né? Então deixa eu apagar aqui rapidamente. Beleza? Só para a gente ter um desenho mais adequado aqui. Então, beleza, apaguei aqui. E aí, olha só. Eu posso tentar aproximar a área dessa minha função, né? A área embaixo da curva, por esses dois retângulos. E retângulo eu sei calcular, né? Basicamente, eu sei calcular o retângulo. A área desse retângulo. Então, esse ponto aqui, ó, f de a mais b sobre 2, que é a aplicação da função nesse ponto aqui, de baixo, tá? Simplesmente eu peguei esse ponto. E essa altura aqui é f de b. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui f de b e f de a mais b sobre 2. Basicamente, estou aplicando a função nesses dois pontos. Tá? E aí, perceba que eu tenho um errinho associado. Então, eu vou chamar essa área aqui de erro. Tá? Ezinho. Beleza? E esse erro aqui vai depender da partição, da maneira que eu escolher para subdividir esse intervalo entre A e B. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu queira, basicamente, determinar qual é a área da soma desses dois retângulos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a base vezes a altura e somar os dois. Né? Então, a área vai ser base de A até A mais B sobre 2. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é a distância entre A e A mais B sobre 2. Então, como é que eu calculo a distância entre esses dois pontos? Subtraio o número que está na frente do número que está atrás. Então, eu vou fazer assim. A mais B sobre 2. Esse aqui é o ponto que está na frente, menos A. Essa expressão aqui entre parênteses corresponde a essa área aqui. Ou essa área não, essa base aqui. Tá, pessoal? Essa base aqui é esse termo. Tá? Que é o ponto da frente menos o de trás. Beleza, pessoal? Vezes base vezes altura. Essa altura aqui, gente, é f de A mais B sobre 2. Mais B sobre 2. É o ponto que a gente escolheu para dividir o nosso intervalo. Beleza? Isso aqui mais a área do segundo retângulo. Só que esse segundo retângulo aqui, a diferença vai ser assim, ó, B menos A mais B sobre 2, sempre o ponto da frente menos o ponto de trás. Beleza, pessoal? Então, quem é esse termo aqui que eu escrevi agora? Esse termo que eu escrevi agora entre parênteses representa essa distância aqui, ó. Sempre que você quiser escrever distância entre dois pontos numa reta, você pega o ponto que está mais na frente e subtrai ele do ponto que está mais de trás. E aí você vai ter isso, tá? Vezes a altura desse retângulo. E a altura desse retângulo aqui, ó, desse retângulo aqui, é f de b. Mais esse erro. Beleza, pessoal? Então isso aqui é uma aproximação que a gente pode fazer para a área dessa função. Tudo bem, pessoal? Só que essa expressão, ela tem um erro, e esse erro ele ainda é relativamente grande. Olha o tamanho do erro em relação à área dos retângulos. Então o que a gente pode fazer para melhorar essa aproximação aqui? Em vez da gente subdividir assim, a gente vai tentar subdividir essa função, ou fazer a partição dessa função, da seguinte maneira. Preste muita atenção no que a gente vai fazer.
Então, em vez de dividir dessa forma, eu vou apagar aqui, ó, só para a gente visualizar melhor. Vou apagar aqui, rapidinho, tá? Para a gente conseguir visualizar melhor. Deixa eu só apagar aqui devagarzinho, beleza? Apagar essa minha pontilhada aqui também, deixar só um resquício dela. Vamos lá. Em vez de subdividir assim, o que que eu vou fazer? Perceba que quando eu aumento o número de subdivisões, ó, eu vou tentar fazer isso aqui com a régua, tá? Vamos supor agora que eu subdivida não em duas partes, eu subdivida em, sei lá, N partes. Eu vou fazer várias subdivisões aqui, ó. E a gente vai construir um retângulo em cada subdivisão dessa. Eu vou apagar isso aqui, rapidinho. E a gente vai subdividir em mais partes, né? Aí olha o que que vai acontecer aqui com a nossa função. Estou subdividindo em N partes, tá? Perceba o que que vai acontecer. Beleza. Olha o que que vai acontecer. Agora eu vou deitar essa aqui e vou desenhar os nossos retângulos. Olha só. Esse primeiro aqui vai ser assim, tá? Vai ser aqui, né? A coisa aqui. Esse é o nosso primeiro retângulo. Aí o nosso segundo retângulo vai ser assim. O nosso terceiro retângulo. Deixa eu só subir isso aqui. E eu vou... Opa, deixa eu só tirar isso aqui. Um segundo. Vai. Aí o nosso terceiro retângulo vai ser assim. Tá? Nosso quarto retângulo vai ser assim. Nosso quinto retângulo vai ser assim. Nosso sexto retângulo vai ser assim. Nosso sétimo vai ser assim. E por aí vai. Né? Vários retângulos. Aí a minha pergunta é a seguinte. Você lembra que o erro era relativamente grande? Volta aí no vídeo aí para você ver o tamanho que era o erro em relação à área total. Né? Agora, olha só o que acontece quando eu divido essa nossa função em vários retângulozinhos. Tá percebendo que esse erro está diminuindo? Pois é. Tem como você demonstrar matematicamente que esse erro vai para zero quando você toma o limite de infinitos retângulos. Então, ou seja, é como se eu particionasse essa nossa região em infinitos retângulos. E aí esse erro aqui que eu vou pintar, ó, de marronzinho aqui, ó. Opa, deixa eu diminuir o tamanho aqui do nosso quadradinho. Aqui, ó. Não, pera, deixa eu botar aqui esse erro aqui de bem menor. Aqui, beleza. Esse nosso erro aqui, ó, que eu estou pintando de marronzinho aqui nessas regiões, eu vou pintar em cada uma delas aqui para você visualizar. Esses aqui são os nossos erros, tá? Aqui. Ó. Se você for somá-los, você vai perceber que do caso onde eu tinha dois retângulos, para esse caso aqui onde eu tenho vários, o nosso erro, ele diminui já drasticamente, tá? Ele vai diminuindo drasticamente. A gente tinha um erro imenso, né? Que é justamente essa áreazinha que eu estou pintando aqui, ó, que é a áreazinha que a minha função está deixando, porque ó, a área toda seria aquela parte inicial que eu pintei no começo. E aí, quando eu divido em mais retângulos, eu consigo basicamente diminuir o meu erro. Só que perceba, eu tenho que somar vários termos, né? Eu tenho que somar várias partes. Agora eu tenho muitas partes. Então, como é que a gente representa a ideia da integral usando uma soma infinita de retângulos? Então, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai tentar construir esse somatório, tá? Para você perceber que a área, essa área aqui, quando eu for subdividindo em vários retângulozinhos iguais e pequenininhos, a gente vai ter basicamente uma maneira compacta de se escrever essa integral. Então vamos lá. Então vamos tentar basicamente determinar como é que vai ser isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou desenhar para vocês, gente, eu vou desenhar a reta entre A e B e vamos dividir A e B em N partes. Tá? Como é que a gente divide um segmento entre A e B em N partes? Então eu vou começar aqui, ó, do segmento entre A e B. A gente vai dividir esse segmento em N partes. Porque a gente vai tender esse N a infinito, porque a gente quer fazer infinitos retângulos e fazer infinitas subdivisões. Tá? Então, de A para B, qual é a distância entre A e B? Pessoal. Então, a distância entre A e B, como é que a gente consegue determinar essa distância entre A e B?
Basicamente, para você determinar a distância entre dois pontos numa reta real, o que você vai fazer? Você vai subtrair o número da frente pelo número de trás. Beleza? Então vamos primeiro determinar aqui quem vai ser o segundo ponto dessa nossa divisão. A gente vai dividir aqui em N partes, tá? N partes. N subdivisões. Não, como é que a gente vai fazer? Então, nosso primeiro ponto aqui que a gente vai ter, que vai estar ancorando aqui o ponto inicial, vai ser o ponto A, e o ponto final vai ser o ponto B. Então, a gente quer separar isso em N partes. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter é a distância entre esses dois. A distância entre esses dois é A, B menos A. Beleza, pessoal? É sempre o da frente menos o de trás. Esse B menos A é essa distância entre eles. Quanto é que vai ser... Deixa eu botar o A e o B aqui do lado. Quanto é que vai ser o tamanho desse pedacinho aqui que eu vou pintar agora de outra cor? Eu vou pintar de verdinho, tá? De um pedacinho desse. Qual vai ser o tamanho dele? Vai, nada mais justo do que ele seja o todo dividido em N partes. Porque eu tenho N subdivisões. Então, se eu tenho N subdivisões, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedacinho aqui e falar que ele é B menos A sobre N. Tudo bem, pessoal? A gente vai chamar esse cara aqui de delta x. E esse delta x depende do N. Porque se eu tenho muitas subdivisões, esse delta x vai ser muito pequeno. Se eu tenho poucas subdivisões, esse delta x vai ser grande. Tá? Então pense nisso. Esse delta xn vai ser justamente essa distânciazinha. E aí, pessoal, como é que eu vou determinar agora o nosso segundo ponto? Então eu vou pegar essa informação aqui, tá? Eu vou chamar essa distânciazinha aqui de delta xn. Que é a distância entre dois pontos consecutivos. Agora minha pergunta para vocês vai ser a seguinte. Quem vai ser esse valor aqui do segundo pontinho? O segundo pontinho, eu vou puxar de verde aqui, ele é a mesma coisa de eu fazer o quê? Ele é a mesma coisa de eu pegar o A e somar uma vez o delta xn. Acho que vocês devem concordar, né? O que isso aqui significa? Eu estou pegando meu ponto inicial e somando um pedacinho desse. Lembrando que todos esses pedaços são iguais, que eu estou subdividindo em partes iguais. Então, A mais 1 vezes ΔX. Pô, mas o que é isso aqui? Vamos abrir o ΔX? O nosso ΔX é o que, gente? É B menos A sobre N. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui vai ser a expressão do nosso segundo ponto. Claro que você está vendo aqui que eu multipliquei ele por 1, né? Porque é um só. Beleza? Perfeito. Quem vai ser o nosso segundo ponto? Uai, o segundo ponto não vai ser esse aqui? Estou marcando? Não é, pessoal? O segundo ponto vai ser esse. Tá, mas aí eu vou somar agora quantas partes? Duas partes. Então perceba que a diferença do primeiro para o segundo ponto é que em vez de somar uma vez o ΔX, eu vou somar duas vezes. Não é isso, pessoal? E aí eu consigo definir para vocês quem são todos esses pontos aqui da minha partição. Beleza? Até chegar em qual? Até chegar no último. E o último ponto, olha que interessante, o último ponto é o B, né? Mas como é que a gente prova que essa nossa partição obtém o B quando eu somo N partes? Pois é, se eu somar N partes aqui, ó, até o nosso finalzinho aqui, a gente vai ter o seguinte. Se eu colocar N aqui, ó, ou seja, se eu somar N partes iguais, eu vou chegar no B, né? Só que olha só, se eu botar N aqui no lugar do número de partes que eu estou somando ao A, esse N corta com esse, e aí vai ficar B menos A mais A. Esse A corta com esse aqui dá B. Então, o último termo, depois de andar N passos, N vezes o ΔX, eu vou chegar no B. Então, essa minha partição, ela está subdividindo o intervalo entre A e B em N partes iguais. E aí eu vou ter esses pontos aqui. Ó. Esses pontos vão fazer parte da nossa partição. Então, o nosso X, que a gente vai chamar de X0, tá? Ele vai ser o próprio A, que vai ser o nosso primeiro ponto, que a gente vai começar a contar. A gente vai até o Xn, que vai ser o nosso ponto B. Beleza? E quem seria o XJ, que é um ponto intermediário entre 0 e N? Lembrando que J aqui, nesse caso, eu estou chamando J para todo J. Para todo J menor que N. Para todo, vamos escrever assim, 0 menor ou igual a J, menor ou igual a N.
Então vamos ver agora como é que vai ficar a nossa expressão para qualquer número que tiver entre A e B, porque o 0 é o A e o N é o B. Então a gente vai ter essa expressão aqui, ó. A gente vai ter A mais N, J na realidade, né, que é um número, J, vezes ΔXN. Lembrando que esse N aqui significa que essa distância depende desse N aqui, ó. Tá? O J aqui que eu estou falando é só o elemento, o índice que eu estou usando para contar. Isso aqui vai estar contando. Então, por exemplo, primeiro ponto depois do A, eu vou botar 1 aqui. Segundo ponto depois do A, eu vou botar 2 aqui. Terceiro ponto, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Chegou no enésimo ponto depois do A, é o B. Então eu subdividi nesse número de partes. Tá, pessoal? Então é isso. Tá? E aqui, gente, aqui eu estou simplesmente definindo para você a partição desse pedacinho aqui, né? Agora, como é que a gente vai calcular a área? Perceba que a área nada mais é do que o valor da função no ponto, percebe, ó? O valor da função no ponto final, né, que é o ponto da frente, tá? Aqui eu até fiz um desenho errado aqui, mas a ideia é o seguinte, a gente vai escolher calcular o valor da função sempre no ponto da frente. Tanto faz calcular no da frente e no de trás. Mas é porque aqui, ó, quando a gente for tirar esse limite, vai dar o valor da integral do mesmo jeito. A gente tem que provar isso, mas aqui o nosso objetivo não é formal, mas é possível você provar isso. Mas perceba o seguinte, é que eu estou pegando sempre os pontinhos da frente. Aqui que eu peguei o de trás que eu perdi a consistência, né? Mas considera aqui que a gente está pegando todos os pontos que são os pontos que estão à frente, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a definir essas áreas da seguinte maneira. A área de um retangulinho, ela é base vezes altura, né? Não é isso que a gente aprendeu? Beleza. Cada retangulinho desse, a área vai ser determinada da seguinte maneira. A base vai ser sempre o delta de xn, porque todos eles têm a mesma distância, delta de xn, e essa base é igual para todos os retângulos. Então a área vai ser a base, que é o delta de xn, vezes, eu vou até escrever aqui, né? Delta de xn, vezes a altura, mas a altura é a função aplicada em qual ponto? Lembrando que a gente começa no zero, tá vendo? O nosso primeiro é o zero. E aí o J, ele vai dizer para você qual é o X que você está calculando naquele momento. O XJ é o X que está calculando o pontinho da frente para cada intervalo. Por exemplo, o X1 é esse aqui, ó. Esse aqui é o valor de X1, tá? Esse é o valor de X2. Esse é o valor de X3. E aí eu vou ter N subdivisões até chegar aqui no Xn-1. E o último é o B. O B é o nosso Xn, é o último termo que a gente conta. E esse aqui é o nosso Xn, tá? E é aí que a gente vai ter. A gente está subdividindo aqui certinho. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, preste muita atenção nisso aqui, que agora vem a parte chave, né? E aqui vem a parte chave, que aqui para a gente subdividir essas partes aqui, a gente teve que fazer essa análise. E aí a parte chave vai ser o seguinte, a gente vai colocar aqui o f do x. E esse x aqui vai ser o nosso xn, tá? Que é a contagem. Beleza? E cada retângulo desse vai ter cada retângulo desse vai ter um n que vai justamente contar quem é o retângulo. Esse é o retângulo 1, esse é o retângulo 2, esse é o retângulo 3, esse é o retângulo 4, esse é o retângulo 5 e por aí vai, tá? Até chegar no retângulo n. Beleza, pessoal? Então a gente vai ter n retângulos. Beleza? Então isso aqui é a área. Só que isso é a área de um retângulo só. O que seria a área total do gráfico? Então a área total do gráfico, ela vai ser isso aqui, ó. F vai ser igual à área total. Área do gráfico. Presta muita atenção. Como é que a gente vai calcular essa área do gráfico aqui? Essa área do gráfico ela vai ser o somatório. Para quem nunca viu isso aqui na vida, assista a aula de somatórios. De n igual. Como a gente está contando os retângulos, a gente vai começar a partir do 1, que é esse primeiro retângulo aqui, ó. Já vai determinar a primeira área desse primeiro retângulo aqui, até chegar no enésimo. Então presta muita atenção. A gente vai começar de n igual a 1 até... Vamos botar outro índice aqui para somar, para não confundir o nzinho com outro n. Vamos lá. Vou botar aqui j. Tá? Esse j é simplesmente o índice que eu estou usando para fazer a contagem. Tá, pessoal? Então eu vou contar, botar 1 no lugar do j, botar 2 no lugar do j, botar 3 no lugar do j, botar 4 e por aí vai. Até n, tá? Porque eu tenho n retângulos, e aí eu vou somar a área
de cada um desses retângulos, isso aqui que representa a área, tá? Beleza? Mais o erro. Beleza, pessoal? E perceba que aí isso aqui é uma prova que você faz no curso de análise. Esse erro, ele vai ficar cada vez menor, tá? O erro tende a zero quando o número de retângulos tende a infinito. O nome dessa soma aqui, gente, ela tem um nome muito especial. O nome dela é soma de Riemann. E ela foi a primeira tentativa de formalização do que é a ideia da integral. Então, nada mais é o que é a integral. É basicamente a gente tentar calcular a área fazendo dessa função aqui, do gráfico dessa função, fazendo esse erro aqui tender a zero. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai representar, tá, pessoal? A gente vai representar a área desse gráfico com esse símbolo matemático aqui, ó. Integral de A até B é tipo um Szinho, tá? Da função f de x dx, isso aqui representa a área do gráfico, tá? Esse símbolo inteiro, ele te dá várias informações. Ele te fala quem é a função que você está analisando, tá? Quem é a variável que você está integrando, quem são os limites inferiores e superiores. Basicamente, ela está te falando quem é o A, quem é o B, qual é a variável que você está calculando nessa área e quem é a função que você está calculando. Tá? Então esse símbolo ele te transmite várias informações. Mas para a gente, nesse momento, ele está te falando a área daquele gráfico lá que a gente está analisando. Então a área nada mais vai ser a área total do que eu tomar o limite de quando n tende a infinito, ou seja, o número de partições, o número de triangulinhos, tá? Que a gente vai ter. A gente vai tender esse número de retângulozinhos a infinito. A gente vai subparticionar isso em infinitas partes. De quem? Desse nosso somatório. Tá? Então, ou seja, se eu divido esse meu intervalo aqui em infinitos retângulozinhos bem pequenininhos, bem fininhos, com uma área bem pequenininha, e eu somo essas infinitas áreas, isso aqui vai convergir para o valor da nossa integral, a não ser que a função ela seja bem mal comportada. Mas para a maioria das funções que a gente estuda no cálculo, essa definição aqui de integral, ela funciona perfeitamente, tá, pessoal? Para a maioria das funções que você vê no cálculo. Existem funções que essa definição de integral ela não funciona, integral por soma de Riemann, e aí a gente tem que definir um outro tipo de integral chamado integral de Lebesgue, que ela vale para um número maior de funções. Existem mais funções ainda que a integral de Lebesgue funciona. Mas aqui no caso a gente está aprendendo aqui essa equação aqui, a equação da integral de Riemann, né? A soma de Riemann. Então é isso, pessoal. Então qual é a ideia central por trás da integral? Basicamente é você particionar esse nosso intervalo em vários ΔX bem pequenininhos, tender esse número de divisões para infinito, ou seja, fazer essas distâncias entre os dois pontos consecutivos da nossa partição infinitesimalmente pequenos. Com isso a gente vai ter um número infinito de retângulos, e com esse número infinito de retângulos a gente vai determinar aqui mais ou menos qual é a área dessa função aqui, desse gráfico que a gente está calculando. Beleza? Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma intuição geométrica para vocês, vou construir essa soma de Riemann manualmente, tá? E aí a gente vai calcular o somatório de uma função bem simples, da função x, né? Que é uma função bem simples, né? A gente vai calcular a integral da função x, que é um retângulo, né? Ou que é um retângulo não, que é um triângulozinho. E aí depois disso vocês vão perceber que a função x² dá pra gente aplicar também a mesma lógica, a mesma ideia. Tá? Então, a maioria dessas funções aí você vai conseguir calcular a integral usando essa definição. Então é isso aí, pessoal. Basicamente tudo que a gente tinha para falar na aula de hoje já foi dito. Agradeço a todos vocês. Tenham um ótimo dia e até a próxima.